Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje nós vamos dar sequência aí à leitura do nosso querido livro Eros Sacralizado ou A Questão da Poligamia na Bíblia. É um livro aí que tem suscitado muitos ânimos, muitas paixões, e as pessoas então têm amado ainda mais esse canal, né? Diversos cristãos e cristãs têm se dirigido a esse canal com muito amor e carinho. Graças à leitura desse livro que nós estamos fazendo aqui, nós já temos 2 vídeos. Hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 2, que vai ser uma leitura bem interessante. Nós vamos tratar de objeções que geralmente são feitas à questão da poligamia na cultura judaico-cristã, a partir de uma axiologia atualmente cristã. Enfim, vai ser um vídeo interessante, mas como eu acabei de falar, eu sei que tem suscitado aí muitas controvérsias, muitos conflitos. Algumas pessoas até já gravaram vídeos respondendo. Eu não me dignei a dar uma resposta porque, olha, sinceramente, foram vídeos muito rasos, abordando questões aqui que eu já respondi no canal, então, sabe, eu não vou me dignar a isso. E claro, o pior de tudo, né? Os bons e velhos argumentos ad hominem. Você não pode combater a ideia do sujeito, combata o próprio sujeito. Olha que estratégia brilhante para você ganhar um debate, né? Ah, porque o Duarte é promíscuo, né? Tem muitos homens e mulheres que vêm aqui e é sempre esse argumento: eu sou promíscuo. Aí você vai ver a vida do sujeito, é viciado em pornografia, é o tipo do cara que tá lá na igreja, né? Com as mãozinhas levantadas na hora do louvor, aleluia, amém. Mas depois do culto, as mãozinhas vão lá para baixo, né? De alguns lugares das irmãzinhas e tal. Meus amigos, vocês me enganam? Foram 30 anos que eu fiquei dentro do sistema institucional. Eu sei muito bem como é que funciona lá, cara. Tem muito cara sem vergonha, safado, que tá lá dentro, pagando de santão, mas assim, só Deus sabe o que ele faz fora do templo, quando já não está mais sob os olhares dos seus irmãos. Eu não tô dizendo que todo mundo seja assim, mas eu convivi muito tempo, eu sei que tem muito cara assim. E o cara é monogâmico. O cara é o santão, eu sou o promíscuo. Mesma coisa as mulheres que vêm aqui e me acusam. Pô, vai sair de casa, taca ali meia tonelada de maquiagem no rosto, porque tem que sair bonita e não sei o quê. Coloca um vestido colado no corpo, fica fazendo fotos sensuais nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? Vem cá, minha filha, você é comprometida? O seu corpo é de quem? O seu corpo pertence a quem? Mas você é monogâmica, né? O seu maridão é monogâmico, a nossa cultura é monogâmica. Adultérios dentro de igrejas, adultérios em famílias cristãs, não, mas isso aí não tem problema, a nossa cultura é monogâmica. Pelo amor de Deus, né? Aí depois eu, que defendo que um homem pode sim amar mais de uma mulher como, sabe, legitimamente sua esposa, dedicando amor, carinho. Não, aí não pode, aí eu sou o promíscuo. Agora, todas essas outras coisas, tranquilo, sem nenhum problema, né? Você só pode estar de sacanagem com a minha cara, não é possível, né? Mas enfim, estou aberto a participar de debates sobre essa questão, mas desde que seja um debate inteligente, né? Porque se for para ficar simplesmente ali debatendo com um descerebrado, aí eu passo, né? Aí eu não vou ficar me desgastando dessa maneira. Então hoje nós vamos ler o capítulo 2, nós vamos iniciar o capítulo 2, capítulo no qual o autor responde a algumas objeções que geralmente são feitas contra a poligamia, como eu falei. É um capítulo que tem mais ou menos ali umas 8 ou 9 objeções que ele responde, e para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou então iniciar com os senhores aqui. Nós vamos responder hoje a 3 objeções bem interessantes, né? Quais sejam essas objeções? A de que a poligamia vai contra a ordem da criação, o caso de Lameque e a famosa argumentação dos conflitos familiares e domésticos que a poligamia então teria trazido para as famílias ali dentro da tradição judaica, né? Ali os patriarcas no começo. Então nós vamos responder essas 3 objeções a partir desse capítulo 2. Vai ser bem interessante. E agora, né, a partir desse vídeo aqui, eu vou simplesmente pegar as principais partes dos textos do livro, para que a gente não fique lendo o capítulo integral, porque senão vão ficar vídeos muito longos, e não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é tentar fazer também, né, vídeos com qualidade, tentar ser objetivo, mas também não estou muito preocupado com essa questão de tempo. Eu já vou criar uma playlist aqui da leitura desse livro, porque como eu falei no nosso primeiro vídeo, eu quero que esse material fique disponível aqui, porque eu tenho certeza que pessoas precisam ouvir isso aqui que eu estou falando, e é exatamente a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tenho me dirigido aqui, a despeito da incompreensão dos meus outros irmãos em Cristo. Mas sigamos, né? Se nem Cristo agradou a todo mundo, quem sou eu para querer agradar a todo mundo? Então, enfim, a primeira objeção então que o James Wesley Stevens responde é uma objeção clássica, que é a objeção de que a ordem da criação é contra a poligamia.
Então inicia o autor aqui. Há muito tem sido arguido que a poligamia é ilegítima, tendo em vista os propósitos de Deus na criação. Arguido ou arguido, né? Porque o trema sumiu da nossa língua, né? Tá ficando cada vez uma língua mais simplificada. Me lembra um pouquinho 1984, mas tudo bem. Deus teria permitido esse comportamento por conta da queda do homem no Jardim do Éden. Mas após a restauração trazida por Cristo, não haveria mais desculpas para essa prática. Então já falei aqui em um outro vídeo no qual eu já tratei dessa questão do ponto de vista bíblico, que esse argumento é falacioso. Esse é um argumento de uma ignorância sem tamanho. Ah, não, Deus tolerou a poligamia por conta da fraqueza do homem. Ah, é, meu amigo? Então me explica o seguinte. Por que Deus não tolerou o adultério? Por que Deus não tolerou o furto? Por que Deus não tolerou o homicídio? Por que Deus não tolerou o falso testemunho? Por que Deus não tolerou uma série de outras coisas? Ah, não, mas a poligamia ele tolerou por conta da fraqueza do homem. Cara, isso ignora a soberania de Deus, isso ignora os princípios de Deus, os princípios divinos. Isso é um argumento tolo, é um argumento sem a mínima fundamentação bíblica, mas o pessoal insiste nisso. Por quê? Porque são pessoas que leem a Bíblia a partir de uma lente ocidental contemporânea, pós o paradigma de amor romântico, e aí a pessoa quer porque quer pegar a Bíblia e enfiar de qualquer maneira dentro da tradição dela. Meu amigo, aí você pega, você viola o texto. São pessoas que ignorantemente querem porque querem encaixar a Bíblia dentro da tradição delas. Aí, meu amigo, não tem jeito. Aí você vai ficar com esse tipo de argumento inocente. Não, Deus tolerou a poligamia. Meu amigo, tem leis falando sobre o tipo de roupa que você tem que usar lá no Pentateuco. Tem leis falando que você não pode tirar a mãe do ninho quando ela estiver chocando os ovos. Leis falando sobre o tipo de construção que você tem que fazer na sua casa. Mas aí não poderia ter um único versículo proibindo a bigamia, proibindo a poligamia. Não, aí não, porque Deus tolerou. Olha que argumento, mas sem fundamento. Mas muitas dessas pessoas que me respondem aqui sempre usam esse tipo de argumento furado, sinceramente, né, gente? Aí é muita ignorância. Não dá pra achar que esse tipo de argumento seja minimamente razoável. Pelo contrário, o que você tem lá em Levítico é uma regulação da bigamia, de como é que o homem tinha que se comportar, a questão do levirato, ou seja, né, esse tipo de argumento, acho que Deus tolerou, isso é de uma ignorância sem precedentes. Mas enfim, sigamos aqui. O argumento diz que a poligamia, para os cristãos, seria dar um passo atrás em direção à carnalidade e à velha natureza. A monogamia é mais espiritual e, para alguns, o celibato é ainda mais espiritual do que a monogamia. Isso é um argumento gnóstico que, no momento certo, nós vamos tratar aqui no canal. A exaltação da monogamia em face da poligamia, como podemos ver, é feita com base em uma falsa percepção do que é luxúria. A luxúria é vista como algo mau, então o desejo pela poligamia é visto como algo associado ao excesso de luxúria. Eu garanto que 99% das pessoas não sabem o que é luxúria. Você, por exemplo, você aí que está me ouvindo, né, e me assistindo aqui nesse vídeo agora, você sabe o que é luxúria? Sem consultar o dicionário, você sabe o que é luxúria? Enfim, a maioria das pessoas falam, mas nem sabem do que estão falando, né? Tal percepção ignora o aspecto de procriação envolvendo o sexo, do qual falaremos mais tarde. O propósito de Deus para o casamento é declarado em Gênesis 2:24, e esse é um texto que todo mundo diz que eu ignoro. Ah, o Duarte ignora esse texto. Ah, que cristão é esse que ignora? Enfim, vamos ver, né? Tá lá. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles então serão uma só carne. A lógica dos críticos da poligamia então diz, né, que é o que todo mundo argumenta aqui. Uma vez que Deus deu a Adão uma só esposa, a intenção dele é que o homem tivesse apenas uma. Olha que bonitinha essa lógica, né? Essa objeção, que é a mais emblemática de todas contra a poligamia, e eu posso realmente atestar isso. Ao longo desses mais de, 20 anos que eu tenho defendido essa ideia, realmente essa é a objeção clássica por excelência. O autor diz, né, essa objeção que é a mais emblemática de todas contra a poligamia, pode ser respondida por 3 argumentos. E aí ele vai apresentar os 3 argumentos e eu concordo plenamente com ele e ainda acrescentaria outros. Primeiro, né, por que essa perspectiva é errada? Não pode ser demonstrado pelo texto que o propósito é ensinar sobre a monogamia, né, o propósito desse texto que nós lemos. O versículo seguinte diz que o homem e a mulher estavam nus. Diremos então que esse texto está nos ensinando que a nudez é moralmente superior ao uso de roupa? Será que as roupas foram criadas só por causa da queda? E quanto à poligamia? Então você vê que é um argumento extremamente interessante e nós vamos explorá-lo. Eu penso que possamos encontrar nesse texto uma proibição moral contra a poligamia, tanto quanto uma proibição para o uso de roupas. Olha que coisa mais óbvia, né? Roupas são usadas para outros propósitos, além de cobrir as genitálias, que foi basicamente a função
atribuída às roupas do pós-queda, né? Quando Deus lá então expulsa o homem e a mulher do jardim. Adão e Eva teriam observado, sem dúvida, as espessas coberturas de pele dos mamíferos. Alguns mamíferos, inclusive, são polígamos. Eles teriam observado a utilidade de cobertura para a proteção contra o orvalho e contra o sol abrasador por causa do trabalho manual. A escavação e a plantação demandariam sapatos ou algo do tipo. Subir em árvores seria algo mais tranquilo com o uso de ao menos uma tanga. Eva provavelmente teria percebido o valor das roupas como algo ornamental. Olha aí, né? A questão da beleza que as mulheres, né, gostam tanto de roupa. Por que será, né? E Adão teria percebido a sua utilidade para criar distinções em razões de atribuições e status sociais. A nudez é normal, assim como usar roupas. Em um mundo antes da queda, a poligamia pode ter sido escolhida em alguma ocasião como uma preferência pessoal. A poligamia é natural, assim como a monogamia. A ordem da criação ensina a monogamia, mas apenas por inferência. Monogamia é natural. Todavia, utilizar as escrituras para proibir a poligamia é uma extrapolação injustificável, tanto quanto querer proibir o uso de roupas porque Adão e Eva estavam nus. Então, meu filho, é o seguinte, você que defende esse tipo de argumento, porque antes da queda, a monogamia foi criada por Deus, então, meu amigo, é o seguinte, você tem que andar pelado. Você, minha amiga, tem que andar pelada agora, vão ter que andar nus para ser coerente com esse tipo de argumento. Mas eu não posso andar pelado, Duarte, no meio da rua, porque senão eu vou ser presa, Tudo bem, então anda pelado dentro da sua casa. Porque, afinal de contas, você tem que ser coerente. Que eu saiba, as roupas vieram por causa da queda, não foi isso? Então agora você vai ficar usando roupas? Olha só, mas não, aí não é coerente, né? Tá vendo tanto que esse argumento ele é imbecil, ele chega a ser imbecil, mas as pessoas insistem nesse tipo de ideia. Não, porque era antes assim, então quando eu for na tua casa eu quero que você me receba pelado, eu quero que você me receba pelada, porque vocês têm que ser coerentes, né? Afinal de contas, roupa. E aí uma segunda objeção ainda a esse argumento, né? Um dos ensinamentos básicos dessa passagem também foi utilizado pelo Senhor, né? No caso aqui Jesus. Isto é, a divisão da humanidade em dois sexos. Quando Cristo fala lá, né, que macho e fêmea os criou, portanto que Deus uniu, não separe o homem, todo aquele texto que a gente já conhece. Isto é a divisão da humanidade em dois sexos. Assim como outros mamíferos, o ser humano é macho e fêmea. O homem não é composto por um único sexo. Não pode frutificar e multiplicar-se em um modo homossexual ou andrógeno. A humanidade encontra satisfação social e sexual em relacionamentos sexuais complementares. O que nós vemos nessa passagem é a fundação da essência em geral do que é casamento. O Criador visava a procriação e a união dos dois sexos em um relacionamento permanente é necessário. Já falei isso aqui também no canal várias vezes. Essa passagem está nos ensinando sobre o conceito ontológico de casamento, meu filho, minha filha. Ela não está falando sobre questão de criação de monogamia. O que está sendo dito aqui é o seguinte, do ponto de vista cristão, casamento é entre macho e fêmea, entre homem e mulher. Duarte, então você está me dizendo que do ponto de vista judaico-cristão, do ponto de vista bíblico, dois homens não podem se casar? Não, do ponto de vista cristão eles não podem se casar. Duas mulheres não podem se casar? Não, elas também não podem se casar do ponto de vista cristão. Mas a lei civil permite. Meu amigo, a lei civil permite um monte de coisa, inclusive a lei civil proíbe a bigamia e a poligamia, ao mesmo tempo que o adultério era crime até 2005, deixou de ser. Então eu vou ficar me pautando por lei civil? Casamento não é uma questão civil. Já falei isso aqui várias vezes no canal, né? Essa visão civilista de casamento, para mim, é incompatível com a doutrina cristã na essência do que seja o matrimônio. E um terceiro e último argumento ainda contra essa primeira objeção. A poligamia não foi uma consequência da queda. Ela teria surgido mesmo em um mundo perfeito. O mundo perfeito aqui que ele está se referindo seria um mundo, né, antes da queda. Deus instruiu os animais que ele criou a crescerem e se multiplicarem. Está lá em Gênesis 1:22. Essa expressão quer dizer fazer muito sexo e ter grande prole. Esse mesmo comando foi dado ao homem com o acréscimo de que ele deveria dominar sobre a criação. Então também foi dito ao homem, crescei e multiplicai. O homem encarou a responsabilidade de ter relações sexuais e se multiplicar. Quais foram as consequências demográficas da fertilidade? Em um mundo ideal, novamente, né, um mundo pré-queda, a humanidade poderia, no mínimo, dobrar de tamanho a cada geração. Sendo bem conservadores, em tal cenário, que estimativas poderíamos fazer para a reprodução biológica em 20 anos? E aí ele está falando, né, como seria ali antes da queda, né, no Gênesis. Se nós aceitarmos o fato de que as mulheres amadurecem biologicamente mais rápido do que os homens em mais ou menos 2 ou 3 anos, e amadurecem psicologicamente mais rápido em algo em torno de 4
ou 5 anos, e se levarmos em conta que a média geral dos homens não atingia a capacidade econômica de poder sustentar uma família, quando atingia a maioridade nos termos bíblicos, 20 anos aí, né? Números 1 e 3 e Levítico 27, 3, nós podemos concluir pela existência de um lapso que variava entre 5 a 10 anos de diferença entre a idade do homem e da mulher no casamento. Se homens e mulheres se casassem na idade mínima de seu amadurecimento, 20 anos para o homem e 13 para a mulher, ou qualquer outra idade, desde que mantida essa variação de mais ou menos 7 anos e meio, então poderia haver uma razão entre homens e mulheres em idade de casamento de 1 para 4. Isso daria um excesso de mulheres de mais ou menos 30%. Nós podemos então concluir que nessa sociedade ideal, né, nessa sociedade ideal, a pressão em decorrência do aumento populacional e do amadurecimento das pessoas geraria uma demanda tal que ao menos 1/3 das famílias existentes seria bígama. Essa estimativa pressupõe, por óbvio, né, a razão de igualdade entre os nascimentos de ambos os sexos. Isso deve ser dito. A poligamia não é possível em sociedades estáticas ou com um declínio de população. Então, do ponto de vista sociológico, eu concordo que a poligamia hoje ela é inviável na maioria das sociedades do ponto de vista biológico. Agora a gente vai falar em breve que do ponto de vista sociológico ela não é inviável, né? Eu vou fazer um vídeo muito em breve aqui falando sobre o metaverso, sobre a questão de Isaías 4:1 novamente, né? Um segundo vídeo sobre aquele texto, porque tem a ver com isso que a gente está lendo aqui. Para além de uma situação evidente de guerras que reduzem drasticamente a população masculina e demandam a poligamia requer uma economia em expansão e uma população em crescimento. Em outras palavras, as condições perfeitas que existiriam em um mundo pré-queda. É exatamente isso, né? Antes da queda, esse mundo fatalmente acabaria se desenvolvendo. Por tais argumentos, não consigo imaginar o porquê a ordem da criação, mesmo em um mundo antes da queda, proibiria a prática da poligamia. Eu também não consigo imaginar, né? Mas enfim, é o tipo de objeção que o pessoal vive fazendo, mas eu insisto, é fruto de ignorância hermenêutica. E aí então o Sr. James passa para uma segunda objeção que também é muito feita, inclusive um desses caras que andou me respondendo aí, né, tratou dessa questão, mas para variar, tratou da questão levianamente, ignorando o texto e contexto, e aí, obviamente, chegando a conclusões completamente equivocadas. E que objeção é essa? O pecado de Lameque, lá, aquele descendente de Caim, é registrado em Gênesis 4. Lameque foi um homem da 7ª geração dos cananitas, que matou um homem e supostamente teria pego a esposa dele. Esse é o primeiro registro de poligamia nas escrituras, certo? É o primeiro registro. Eu, particularmente, acredito que a poligamia poderia, se é que não aconteceu, antes mesmo da queda. Mas, enfim, o primeiro registro, de fato, que a gente tem nas escrituras é esse caso de Lameque. A partir desse acontecimento, tem sido argumentado, né, essa é a objeção, que a poligamia é a criação de uma raça carnal. É evidente que a fraqueza do homem aumentou consideravelmente a necessidade de poligamia. Guerra, doenças e calamidades sacrificam mais homens do que mulheres. Alguém tem dúvida disso? Que em qualquer sociedade, homens morram muito mais do que mulheres por conta dessas questões aqui e de outras modernamente, né? Esse rol, então, aumentou significativamente. Alguém tem dúvida disso? Agora veja, meu amigo, você não precisa ser nenhum gênio da matemática. Você não precisa ser nenhum John Nash para saber o seguinte: falta de homens e excedente de mulheres, olha, essa matemática não bate, certo? Então é óbvio que essas circunstâncias todas do pós-queda foram aumentando a necessidade de poligamia. Mas enfim, as pessoas não entendem isso hoje, né? Como eu falei, as mulheres vêm aqui, me xingam, me criticam, mal sabendo elas que eu estou prestando um serviço, minhas filhas. Tá? Para as filhas de vocês, para as netas de vocês, que forem fazer eventualmente parte do remanescente. Mas enfim, todavia, a partir desse acontecimento, não podemos simplesmente afirmar que a poligamia seja ruim. Olha aqui a questão da hermenêutica. O homicídio é ruim. E isso é tudo que essa passagem quer ensinar. Novamente, é uma péssima hermenêutica dizer que porque Lameque foi mau, a poligamia também é má. Os filhos de Lameque também se distinguiram por serem hábeis construtores e inventores, desenvolvendo a criação de animais, a música e instrumentos musicais, além da metalurgia. Vamos deixar de usar essas coisas então, porque elas foram criadas por uma raça maligna? Parece que não, né? Aí a mesma questão lá da coerência do uso de roupas, né? Não, você vai usar roupa? Roupa é uma coisa do pós-queda. Então você vai usar aqui questões de instrumentos musicais, você vai se envolver com a música, criação de animais, enfim, a metalurgia que foi se desenvolvendo. Tá falando de uma raça aqui de pessoas más. O cara foi lá e matou um outro homem. Então você vê que o pessoal força a barra porque quer.
enfiar uma hermenêutica da nossa cultura contemporânea dentro da Bíblia a qualquer custo. O sujeito pensar, eu nasci numa cultura monogâmica, então eu cresci ouvindo que a monogamia é o certo, então eu tenho que enfiar a Bíblia nessa cultura de qualquer jeito. E aí, meu amigo, você viola o texto. O homicídio é algo negativo. Isso não tem absolutamente nada a ver com a questão, enfim, da poligamia, mas as pessoas forçam o texto, não tem que fazer hermenêutica para provar que a poligamia é ruim e que a monogamia é o certo. Você tá de brincadeira, né, meu amigo? A Bíblia não foi escrita na sua cultura, aceite isso e acabou. E por fim, a última objeção que nós vamos tratar aqui, que o senhor James faz nesse capítulo, os conflitos domésticos, que é outra objeção que o pessoal utiliza a miúde aqui quando vem me responder nos vídeos respostas que andam fazendo por aí. Porque as famílias todas, os patriarcas tiveram um problema, então a poligamia é ruim. Vamos ver, né, se realmente funciona assim. Tem sido argumentado que a poligamia exerce uma má influência sobre as esposas e os filhos. Os desgostos suportados pelos patriarcas têm sido apresentados desde sempre como um defeito da poligamia. Todavia, fazendo uma análise mais apurada, vemos não ser esse o caso. E aí confira o livro de Gênesis para considerações seguintes. E custo a acreditar que pessoas que fazem esse tipo de argumentação realmente leram a Bíblia. Cara, é difícil acreditar que um sujeito que usa esse tipo de argumento leviano leu pelo menos o livro do Gênesis. Eu acredito que as pessoas estão simplesmente repetindo argumentos que elas ouviram por aí, né, de forma solta e descontextualizada, e vem aqui e ficam, repetindo igual papagaio. Esse mesmo ramerrão. As famílias tiveram conflito. Muito tem sido dito a respeito da rivalidade entre Lia e Raquel, que é um caso clássico, né, as esposas de Jacó. Irmãs que eram casadas com Jacó. Mas qual era o problema aqui? E qualquer pessoa que já leu o texto não vai ter muita dificuldade de identificar isso. A esterilidade de Raquel era a fonte de toda a amargura. E diga-se de passagem, essa esterilidade era fruto da soberania de Deus. Deus favoreceu Lia porque Jacó não conseguia ter o mesmo afeto por ela que tinha por Raquel. O favoritismo de Jacó por Raquel e o filho dela, José, era uma fonte de toda a discórdia. Meu Deus, não tem como a pessoa ler o texto e não perceber que o problema era esse, mas as pessoas dizem, não, foi a poligamia. Eu até dou o meu braço a torcer, eu faço essa concessão, de que um dos problemas da poligamia seja exatamente esse aqui. Ela pode gerar um favoritismo do marido por uma ou por outra esposa. Agora, do ponto de vista do que eu tenho defendido, inclusive, como amor expansivo, é exatamente esse o desafio. O homem aprender a amar mais de uma mulher de forma única, de uma forma como Cristo amou a igreja, como Deus amou o mundo, né? O amor de Deus, ele é único. Ele não é um amor exclusivo, ele é um amor único. Então, essa é uma crítica que eu faço à poligamia, e as pessoas que conhecem aqui o canal sabem que eu falo sobre isso. Inclusive, se você quer entender um pouco melhor isso, assista ao curta-metragem que nós gravamos aqui no canal, e aí você vai entender um pouco melhor a minha argumentação do porquê o amor expansivo, na verdade, ele é uma síntese entre a monogamia do paradigma cristão, né, que seria aí uma antítese, e a tese, então, que seria a poligamia clássica, né? Então você vai entender melhor isso que eu estou dizendo. Não é mencionado no texto qualquer outra rivalidade entre as demais esposas de Jacó. Zilpa, serva de Lia, e Bila, serva de Raquel, que na verdade eram concubinas, mas que eram esposas, só que com status um pouco inferior, né? Também não é mencionada qualquer rivalidade entre os filhos das demais esposas. Todos estavam ao lado de Lia e dos filhos dela. A fraqueza de Jacó por Raquel e José foi o grande tormento daquela família. A falta de equilíbrio e o amor discriminatório de Jacó foram um grave erro cometido por ele. Acabou. Ali o problema na família de Jacó era esse. Dizer que era poligamia, novamente, é uma péssima hermenêutica e é fruto de ignorância, né? A experiência amarga de Abraão e Sara com Agar e seu filho Ismael é outro exemplo muito citado, de fato. Mas outra vez aqui, não há qualquer insinuação nas escrituras de que a bigamia seja errada. Por exemplo, essa passagem poderia, né, o autor, né, Moisés lá, poderia ter dito, olha, tá vendo aqui, a bigamia é errada por isso. Zero. Não tem uma palavra sobre isso. A insubordinação de Agar e o desprezo que ela passou a nutrir por Sara, a ponto de persegui-la, foi o que tornou a situação insustentável. Ou seja, a Agar não foi uma mulher prudente, não foi uma mulher sábia. Mas o pessoal ignora completamente isso. O problema foi porque Abraão pegou uma outra esposa lá, Agar, né? Porque é uma escrava que ele tinha, porque Sara deu pra ele. Tá vendo como é que o pessoal força uma hermenêutica que não tá no texto? Gente, vamos ser mais humildes.
quer fazer essa discussão do ponto de vista sociológico, do ponto de vista cultural, eu até acho plausível. Agora, querer distorcer o texto bíblico para encaixar de qualquer forma na cosmovisão da pessoa é de uma ignorância sem tamanho, né? Sem precedentes. No caso de Davi, e esse é outro caso muito citado, né? Podemos explicar as desgraças em sua vida por causa do assassinato de Urias e do adultério com Batseba, e não por causa da poligamia. Na verdade, por conta desses fatídicos acontecimentos, seguiu-se a sentença que se tornou uma realidade lá na família de Davi, né, quando Natan foi profetizar para ele. A espada jamais se afastará de sua casa. Os crimes de Davi, por óbvio, não são uma exclusividade de culturas polígamas. Então é isso que os caras não entendem. Os caras não conseguem entender o óbvio. As mulheres não conseguem entender o óbvio. Ah, não, mas Davi lá cometeu adultério com Batseba. Sim, meu filho. Sim, minha filha. Quando Davi cometeu o adultério com Batseba, que realmente foi um adultério porque ela era uma mulher casada, quantas esposas Davi já tinha a essa altura? 4 ou 5, eu não lembro se eram 4 ou 5, mas porque justamente com Batseba ele teve todo esse problema, porque primeiro, ela era casada, e na cultura judaica cristã você só comete adultério com uma mulher casada, com uma mulher solteira, no muito ali acontece fornicação, mas nem isso as pessoas conseguem entender. Então o grande problema não foi o fato de que Davi era polígamo, tanto é que quando Natan vai repreender a Davi, ele fala, olha, se você quisesse outras mulheres eu poderia ter acrescentado, Deus falando pela boca de Natan. Então não teve nada a ver com poligamia, o problema de Davi foi porque ele adulterou. Ele pegou a única esposa que Urias tinha, cometeu um adultério com ela, depois cometeu um homicídio contra ele, e aí depois ele se casou com a Batseba, que inclusive, né, foi a mãe do rei Salomão, descendência da qual vem o Messias, né? Então olha como é que a poligamia é um absurdo. O Messias descendente de uma família polígama, né? Que absurdo, pelo amor de Deus, né? E aí a própria apostasia, né, de Salomão, ele fala na sequência. A apostasia de Salomão, no fim de sua vida, não decorreu do fato de ter ele várias esposas, mas sim por ter tomado esposas estrangeiras. Essas mulheres trouxeram com elas crenças e costumes pagãos. Qualquer pessoa que lê o texto sabe que foi exatamente esse o problema de Salomão. Não teve nada a ver com o fato dele ter tido várias esposas, né? Pelo contrário, Salomão é considerado aí um dos homens mais sábios de todos os tempos, e olha que coisa, né? Ele era polígamo. Agora, o grande problema foi que essas mulheres realmente desviaram o coração dele. E aí, então, o Sr. James Wesley conclui com uma outra obviedade, né? Que eu vou comentar um pouco aqui na sequência. Na medida em que é possível demonstrar na Bíblia a existência de discordâncias domésticas em famílias polígamas, do mesmo modo também é possível demonstrar tais discordâncias em famílias monogâmicas. As discordâncias entre Caim e Abel, bem como entre Jacó e Esaú, logo vem à mente. Ora, todos eles eram filhos de casais monogâmicos. Portanto, os conflitos domésticos são frutos do pecado e só podem ser remediados pela graça de Deus e não pela imposição de uma única forma de casamento. Então, meu amigo, a questão aqui para não ter conflito numa família não é se ela é monogâmica, se ela é bígama, se ela é polígama, é se realmente Deus é o vínculo ali dentro dessa família. Pode ser uma família monogâmica, como pode ser uma família polígama. Se não tiver a graça de Deus dentro dessa família, dentro desse matrimônio, né, dentro desse conjunto de pessoas ali, vai ter problema do mesmo jeito, e a gente vê isso a miúde. Eu pergunto para vocês, meus amigos, a maior desgraça da humanidade, registrada nas escrituras, veio por meio de uma família polígama ou por meio de uma família monogâmica? Até onde eu sei, só era Adão e Eva, né? Aliás, eu ouso afirmar que se Adão fosse bígamo, por exemplo, se fosse, por exemplo, Adão, Eva e Evelyn, nós não teríamos caído, não teria tido pecado. Por quê? Porque Eva ia pensar 2 vezes, meu amigo, antes de comer o fruto daquela árvore. Ele ia pensar o seguinte, bom, Adão tem a Evelyn lá, né? Se eu aprontar e a coisa realmente complicar pro nosso lado aqui, pode ser que ele fique com raiva de mim e aí começa a preferir a Evelyn lá. Agora, o que Eva pensou, meu filho? Dane-se! Ele só tem eu mesmo, então não tem tu, vai tu mesmo. Então foi lá e ó, fez o que fez e veio, né, as consequências. Mas enfim, era uma família monogâmica. Aí depois o que aconteceu? O irmão foi lá e matou o outro, uma família monogâmica. Então a gente vai dizer que isso é uma situação típica de família monogâmica? A queda veio por conta de uma família monogâmica. Então a monogamia é ruim, né? Como eu falei, talvez a bigamia nos tivesse salvado da queda. A mesma coisa, a família de Isaac e Rebeca, né? Tem gente que até usa Isaac e Rebeca como uma tipologia de Cristo e a igreja, tudo bem, né? Eu acho que é uma tipologia que não necessariamente está explícita no texto bíblico. Isso é uma tipologia meio que, né, da tradição teológica cristã, mas ela não é uma das tipologias explícitas no texto bíblico. De toda sorte, Isaac e Rebeca eram monogâmicos, sim, mas aí o pai da família foi enganado pela mãe e pelo outro irmão. Existia preferência entre os filhos dentro dessa família. Rebeca era muito mais afim com Jacó e Isaac era muito mais afim com Esaú. Depois que foi enganado, né, o irmão foi enganado pelo outro,
Esaú quis matar Jacó, então vem cá. Esse tipo de comportamento é um comportamento típico de famílias monogâmicas? Quer dizer que as famílias monogâmicas não têm problema nenhum? É muita inocência ter esse tipo de pensamento. Vê lá a família do pai de Sansão também, né? Teoricamente era uma família monogâmica. E olha o trabalho que aquele filho deu para aquela família. Então isso é um argumento bobo, é um argumento infantil, novamente, de gente que quer porque quer pegar a Bíblia e encaixar na sua cultura de qualquer forma. Repito, meu amigo, a gente até pode discutir isso do ponto de vista cultural, do ponto de vista até mesmo, né, civilizacional. Agora, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista dos princípios bíblicos, desculpa, é uma ignorância sem medida. Então, senhores, aqui, para esse vídeo, era basicamente essas 3 primeiras objeções que eu queria apresentar. Nós vamos fazendo outros vídeos ao longo do tempo aqui no canal. Como eu falei lá no início do primeiro vídeo, eu não tenho muita pressa de concluir essa série aqui de vídeos que nós estamos fazendo. Já vou criar uma playlist para você poder acompanhar, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.